Voltamos então, são 18 horas e 20 minutos. Eu quero deixar então muito claro aqui para os nossos ouvintes e para os participantes aqui do nosso papo com o Pedrinho Schereni, que nós defasamos em 5 minutos, 6 minutos no caso, porque já estamos chegando a 6 minutos. Então, nosso primeiro intervalo, ao invés de 6h40, será às 6h46, e ao invés de terminarmos a entrevista com o Pedrinho às 19h10, vamos terminar às 19h16, exatamente para compensar e para que todos os candidatos tenham exatamente o mesmo tempo de entrevista. Então agora eu dou as boas-vindas ao Pedrinho Schereni e também ao Arnaldo. Boa noite para vocês. E vamos começar, Arnaldo, a bola é sua. Tá certo, vamos lá. Pedrinho, boa noite, obrigado aí pela disponibilidade, essas questões de internet que às vezes pegam a gente de surpresa na hora do programa, mas vamos começar justamente falando como isso. Você como médico, como um ex-prefeito que já disputou outra campanha, como tem sido essa campanha diferente no meio de uma pandemia, usando mais essa questão das redes sociais? Boa noite, Arnaldo, boa noite, Marco Antônio, aos ouvintes do programa Folha no Ar, né, e aos seguidores aí das redes sociais. Um abraço especial aqui para a nossa população de São Francisco. É uma campanha, né, Arnaldo, atípica, né, e a gente que tem o costume daquela campanha muito de rua, de muita proximidade com a população, com o eleitor, a gente tem que se adaptar um pouco, né, a essa nova situação que o país está vivendo, o mundo e o país está vivendo. Então a gente tem, lógico, utilizado as redes sociais, que é uma ferramenta importante. A gente consegue, pelas redes sociais, fazer uma interação, passar um pouco, né, da nossa campanha, das propostas, enfim, tem um alcance, né, muito grande, na quantidade de pessoas. E no dia a dia fazendo aí as nossas visitas nas comunidades e com algumas, à noite, reuniões domiciliares, né? Uma vez que está limitado aí realmente a gente seguindo as normas, os protocolos, né, sanitários, né, com todas as normas e com a prevenção que tem que ser feita, mas não deixando também de estar um pouco conversando com a população no dia a dia. Pedrinho, São Francisco tem esse histórico de campanhas entre duas famílias, esse embate entre duas famílias, né? Primeiro com Barbosa Lemos, depois seu pai 2 mandatos, veio a campanha do Beto, o Beto acaba sendo caçado, o Frederico, filho do Barbosa, assume, depois você, prefeito, e por último a Francimara, agora prefeita, hora do Barbosa Lemos. Esse embate entre famílias vai ser a tônica da campanha mais uma vez? São as duas candidaturas que estão explodindo aí para ir naquele páreo bem acirrado, como foi a de 2016, com a vitória bem apertada? Eu creio que sim, Arnaldo. A gente percebe na rua, né, a eleição, na minha opinião, ela fica polarizada realmente entre os dois grupos. Eu não gosto de colocar muito esse embate entre famílias, porque, da minha parte, eu não estou aqui para disputa de poder, não é isso. Eu pertenço a um grupo político que foi formado lá em 96, com a emancipação do município, que teve aí como grande líder e o melhor prefeito que o município já teve, que foi o prefeito Pedro Schereni. E a gente colocando o nome à disposição, né? O grupo entendeu nessa eleição, eu tive aí, e sou muito grato à população de São Francisco, que me deu aí a oportunidade de 2013 a 2016 ter estado à frente aí do município no cargo de prefeito. Há 4 anos atrás tivemos aí na campanha a reeleição, né, onde a atual prefeita e candidata à reeleição teve aí o êxito na sua campanha. E agora o grupo entendeu que o nosso nome, né, e foi homologado aí na nossa convenção, né, em setembro, era um nome que é apto a disputar e representar esse grupo. Um grupo político, que eu costumo sempre dizer, experiente, bem preparado, e que vem hoje oxigenar com novas lideranças que vem agregar e somar com esse grupo. Então não tenho dúvida que a gente tem um grupo hoje muito forte, consolidado, como disse, com experiência, né, e com novas ideias, né, que vem com novas pessoas hoje agregando ao nosso grupo político. Pedro, quando a gente conversou lá no estúdio, antes dessa pandemia e ainda como pré-candidatos, havia um grande número de pessoas que se vinculavam como candidatos de oposição, e que estariam aí em uma disputa interna. Você, o seu vice Marcelo Garcia, o Zé Renato, e tinha a Thaís também, que acabou te apoiando, mas o Zé Renato, apesar de vínculo de parentesco com você, acabou apoiando aí a candidatura da Francimara. O que aconteceu nesse meio do caminho? O que houve essa cisão? Se lá, como pré-candidatos, eram todos de um grupo,
E depois, que a gente vai falar sobre isso, na questão judicial, você pôde ser candidato, não teve impedimento nenhum. Na hora que bateu o martelo que você seria candidato, ele apoia a Francimara. Pois é, né, Arnaldo? Naquela época, na entrevista, né, e agradeço aí a oportunidade, mais uma vez, de vocês, vocês até tocaram nesse assunto e ele teve a oportunidade de ter sido entrevistado como pré-candidato, deixando claro que ele pertencia ao grupo e colocando até naquele momento, né, que ele só seria, a candidatura só iria à frente caso não fosse o candidato. Isso até foi dito, parece, naquela entrevista, e vocês, eu acho que, se não me falha aqui a memória, até... eu estava, né, eu conduzi a entrevista e, de fato... Foi isso? Foi isso mesmo. Então, e eu sempre disse ali, e vocês me perguntaram naquele momento, eu sempre digo o seguinte, que a oposição precisa conversar. Naquele momento precisava conversar. O único grupo que eu não sentava para conversa é o grupo do atual prefeito, isso eu deixei claro desde o início, deixo claro. Naquela época eu deixei claro. E a gente foi conversando, tanto é que o Marcelo tinha a sua pré-candidatura posta naquela ocasião, e a gente entendeu que o melhor era a união das forças da oposição, era o melhor para o projeto e para o futuro do nosso município, era estar unindo essas forças para a gente estar aí na disputa nessa eleição. O Zé Renato, aí ele tem os motivos deles, entendeu, ele fez a convenção dele, ele lançou até o MDB, que é o partido, né, que ele é o presidente, homologou o nome dele como candidato a prefeito. Ele até me convidou, eu tive presente na convenção dele, mas depois, aí o motivo dele, enfim, eu não sei aqui te dizer quais os motivos, ele entendeu sair da candidatura, renunciar à candidatura dele e apoiar o atual grupo, né, da prefeita candidata à reeleição. Por outro lado também, o atual vice da Francimara veio para o seu grupo político, né? Isso mostra um certo descontentamento, foi um alinhamento que você, como político, construiu para trazer o Cláudio Henrique para o seu grupo de volta. De volta, eu falo, porque já foi... Isso. Grupo, né? Eu já foi, na verdade, Arnaldo, eu até brinquei com o Cláudio, que o Cláudio sempre pertenceu ao grupo político do Pedro Schereni, né, desse grande grupo político. O Cláudio ajudou na administração do Pedro Schereni, do prefeito Pedro Schereni, como secretário, depois ajudou como vice-prefeito, por ocasiões ali depois, naquela candidatura do Beto, né? O Pedro Schereni, lógico, não podia ser candidato à reeleição, ficou ali afastado naquele período de 4 anos, mas o Cláudio sempre fez parte do grupo, e foi uma coisa que me deu muita felicidade, muita satisfação de ter o apoio do vice-prefeito, que é uma pessoa de bem, uma pessoa de credibilidade. Eu acho que isso está sendo uma grande marca da nossa campanha, de pessoas realmente de bem, pessoas de família tradicional, pessoas que querem o melhor para o município, né, estarem engajados na nossa campanha. E a gente tem observado, além, como eu disse, um grupo com uma experiência, que você tem aí o vice-prefeito Cláudio Henrique, você tem o vice-prefeito Amarins Bueno, que foi meu vice, né, na lista de 2013 a 2016, apoiando a nossa candidatura. Você tem aí o vice-prefeito Zé Antônio Alexim, que foi vice-prefeito do prefeito Pedro Schereni. Quer dizer, uma união de forças, de lideranças, né, com uma experiência que vem somar, e, com certeza, e muito para a nossa campanha. Junto com isso, né, novas lideranças que vêm surgindo. Né? Você pensar, o Marcelo já pertencia ao grupo, por exemplo, e é uma nova liderança, e como todas as outras pessoas que vêm agregando a cada dia que passa durante essa caminhada, né, vindo somar ao nosso grupo político. Pedrinho, se a gente for pensar, existe uma máxima de que não se faz política olhando para o retrovisor, e a gente que acompanha a política sabe muito bem disso, que isso é uma constante. Né? Mas a eleição de 2016, quando o Marcelo rompe com o seu grupo e acaba lançando uma terceira candidatura, tirando aí essa polarização, tirando alguns votos dessa polarização entre você e a candidata Francimara, você acha que essa candidatura do Marcelo lá em 2016 acabou sendo decisiva para a vitória da Francimara? Eu não posso, né, Arnaldo, te afirmar isso. É lógico que o Marcelo ali, como vereador e até como líder do governo, ele pertencente ao grupo, é lógico que era um grupo só, e aí você, de uma certa forma ali no último ano, quando ele, e é legítimo da parte dele, de querer lançar o nome dele como ele lançou, e foi a candidatura a prefeito ali em 2016, é lógico que acaba tendo uma certa divisão, mas eu acho que eu não posso dizer a você hoje
afirmar que foi uma questão que a candidatura dele foi o grande responsável, né? Eu nunca tirei a minha responsabilidade quanto, eu falo o seguinte, o comandante desse grupo, do resultado ser meu, né? Aquele momento ali há 4 anos atrás, a gente tem que assumir, e o líder tem que assumir isso para si, essa responsabilidade, e parar depois, foi o que eu fiz, né, depois de 2016, aonde nós acertamos e aonde nós erramos, né, e o grupo como um todo também já prevendo aí de 4 anos depois, que é agora, nesse momento, nessa campanha eleitoral. Então, acho que a gente, você falou uma coisa certa, eu não faço política olhando pelo retrovisor, e eu sempre dou um exemplo aqui, no seguinte, quando eu saí do mandato de 2016, por exemplo, o município tinha vários convênios aí com a Caixa Econômica, onde eu tinha que assinar um contrato que até 31 de dezembro de 2016. Esses contratos não ficaram por tanto tempo, enfim. E depois eu retornei na Caixa Econômica assinando, né, esses contratos, esses convênios, no total de quase 5 milhões de reais. 5 milhões de reais que ficou para a atual gestão para fazer os investimentos que eram necessários serem feitos. Né, se eu fosse colocar um projeto, se eu fosse colocar uma questão pessoal, partidária, acima do interesse público, eu não assinava aquilo. E mesmo assim eu vim depois do mandato assinando esses contratos, esses convênios, porque realmente eu não faço política olhando pelo retrovisor e eu não poderia colocar um interesse particular acima do interesse da população, que o interesse público tem que estar sempre acima de qualquer diferença política partidária. Falando um pouquinho sobre a sua gestão também, você é candidato agora, né, 4 anos após o governo. Qual a diferença do candidato Pedrinho Schereni para primeiro mandato e o candidato Pedrinho Schereni para voltar à Prefeitura de São Francisco do Macuano? Não, com certeza com mais experiência e mais amadurecido, né? Eu só tinha passado por uma experiência de uma candidatura, foi em 2006, deputado, que eu tive uma grande, né, a população aqui em São Francisco, principalmente, me deu uma grande votação. Depois, em 2012, naquela eleição de 2012, conseguimos aí o êxito, que foi a vitória, mas nunca ter tido mandato até então, né? E foi um grande aprendizado, né, de 2013 a 2016. E hoje a gente vem realmente, e eu tive esses 4 anos agora, de fora, olhando, revendo e analisando os nossos, como disse, os nossos acertos, os nossos erros. E hoje a gente vem para uma campanha e a gente se propõe a colocar o nosso nome para estar aí nos próximos 4 anos à frente do município, com certeza muito mais experiente, muito mais amadurecido. Arnaldo? Está conectado, Arnaldo? Ou o Arnaldo perdeu, não está nos ouvindo? Pedrinho, você está nos ouvindo? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Bom, enquanto o Arnaldo já está nos ouvindo? Ainda não. Marco Antônio, consegue me ouvir? Estou te ouvindo, Arnaldo, pode falar. Opa, consegue me ouvir agora, Marco? Consigo sim, pode seguir. Eu consigo te ouvir. Consegue me ouvir? Pode falar. Pode perguntar, Pedrinho. Estou falando essas coisas de ao vivo, teve um pico de energia. Aqui também. Aqui e saí um pouco, nem ouvi muito bem a resposta do. Então tá certo. Vamos lá, continuando. Continuando, Pedrinho, a gente estava falando da eleição anterior, né? Mas tem uma outra eleição que chama muita atenção, que é a eleição à Câmara. Você, mais do que ninguém, sabe o quanto é importante se construir, como já foi prefeito, como é importante construir uma maioria na Câmara, sendo que essa eleição é uma eleição atípica em vários sentidos, que é uma eleição também que tem aí uma mudança na questão de coligação, na questão aí proporcional. Seu grupo político hoje trabalha para chegar a quantas cadeiras? Dá para construir maioria? Não, nós temos, Arnaldo, hoje, com uma nominata da proporcional 3 partidos. A gente tenta trabalhar aí nesses 3 partidos, terem eleitos aí mais ou menos 4 vereadores no total, né? Não forma a maioria, lógico, né? Nós temos aí a Câmara hoje com 13 cadeiras, mas a gente tenta trabalhar pelo menos para chegar aí a 4 vereadores de mandato. Arnaldo? É porque está havendo, acho que, um atraso na resposta, e o Arnaldo recebendo a resposta de Pedrinho com um certo atraso. É isso, Arnaldo?
Não está hoje. A gente tá com delay, qualquer coisa eu desconecto e volto aqui. Uhum. Então, conduz aí, Marco, enquanto eu desconecto e volto. Tá ótimo. Vou aproveitar até mudar um pouquinho a pauta, Pedrinho. Depois o Arnaldo retorna. Nós temos até 18h46, são 18h35. Ainda temos 11 minutos aí nessa primeira parte do programa. Eu cheguei a conversar com outro candidato da importância para São Francisco de Itabapoana o agronegócio, né? São Francisco é uma região muito forte na área de fruticultura e existe hoje na região a UENF com o professor, por exemplo, Almir Júnior, que é um catedrático e professor titular de fruticultura, e outras universidades e outros cursos, escolas, como a Escola Técnica Agrícola Antônio Sarlo. Qual, por exemplo, os seus planos de aproveitar esse conhecimento, aproveitar essa rede de informação na área rural, na área agro, né, para que São Francisco aproveite esse DNA agrícola que tem? Realmente, um dos nossos potencial é a agricultura, o setor agropecuário. A gente tem também a pesca, né? Exatamente. Com o litoral que nós temos. Uhum. Eu sempre tenho dito que a agricultura, neste ano, que é um ano, né, dessa pandemia que todo mundo está passando, o país está vivendo, a agricultura ela vem reforçar e comprovar que ela é que sustenta esse país e ela é que sustenta o nosso município, né? A gente tem visto isso aí, os resultados da agricultura do nosso país, do nosso município, e é muito triste quando a gente vê hoje a nossa realidade aqui. Hoje a gente tem aqui uma previsão de uma arrecadação até 31 de dezembro de em torno de 140 milhões de reais. Uhum. E se você olhar hoje, até pelo portal da Transparência, o que o município investiu na agricultura até hoje foi em torno de 700 mil reais, 800 mil reais. Muito pouco, né? Dentro de uma previsão de 150 milhões. Uhum. Né? Isso dá para a gente ter uma noção daquilo que né, o governo atual vê como prioridade ou não. Uhum. E é lógico que a gente, né, a UENF, a gente tem no nosso plano de governo essas parcerias que a gente quer formar. Isso com a universidade, né, isso com algumas instituições como a Emater, como uhum. a Pesagro, né, com o apoio, e a gente está querendo trazer até cursos no âmbito da fruticultura, na piscicultura e em vários outros ramos também. A gente quer já estipular para o ano que vem como a saúde, a educação e a assistência social ela tem um mínimo constitucional para ser gasto, né? Não vamos estipular, e aí com os estudos junto com o controle interno, a Secretaria de Controle Interno e a Secretaria de Fazenda, um percentual mínimo que vai ter que ser investido a partir do ano que vem na agricultura do nosso município. Né? Até para entender que realmente é uma grande fonte de geração de emprego e de renda hoje aqui dentro, né, de São Francisco. E a gente quer, tendo vários projetos com a parceria com essas instituições, né, incentivar e alimentar o nosso mercado municipal. Nós queremos criar aqui um balcão do agronegócio, né, que é justamente para dar um apoio ao produtor, principalmente pequeno e o médio, para ajudar a fazer o escoamento da sua produção. Além do que tem que ser feito básico, né, que é a manutenção das nossas estradas. O município hoje tem uma rede de estrada vicinal muito extensa, muito grande, né? E hoje a gente escuta muito nas nossas caminhadas, nas nossas reuniões, as dificuldades que esse produtor tem sofrido aí no dia a dia em relação às nossas estradas. Então a gente tem diversos projetos, né, como as feiras da roça, como incentivar a agricultura familiar. Isso no nosso período de 2013 a 2016, nós demos um grande passo, que foi a aquisição, né, de gêneros através da agricultura familiar para merenda nas escolas, e a gente quer incentivar isso cada vez mais, né, a partir dos próximos 4 anos, para estar, além das escolas, na parte da assistência social também. Só colocar para o Arnaldo, que voltou aqui a conexão conosco. Aproveitei e coloquei logo a pergunta da agricultura que fizemos ao outro candidato e tivemos aí a resposta do Pedrinho Xerene. Agora passo a bola para o Arnaldo. Arnaldo, nós ainda temos 7 minutos para o primeiro intervalo. 7, não, certo, 6. A gente estava falando sobre a questão de composição da Câmara, né? Falando sobre essa questão política, Pedrinho. A gente não pode deixar de falar também de toda a novela que foi. Você sabe também de quanto foi explorado isso por parte da oposição, a obtenção do seu registro.
Queria que você falasse, sobretudo, tem muita gente de São Francisco acompanhando a gente nas redes sociais, sobre a seguridade jurídica hoje da sua candidatura. Há possibilidade de algum problema com o seu registro atual? Nenhum, Arnaldo. Tanto é que nem os adversários e nem o Ministério Público entrou com nenhum tipo de impugnação no meu registro. Não existe nenhuma ação na Justiça Eleitoral contestando o meu registro de candidato. E a gente ainda vê hoje os adversários tentando enganar a população. Isso eu tenho dito, isso eu disse durante os 4 anos. Agradeço aqui mais uma vez a vocês da Folha, eu fiz isso naqueles meses atrás, quando vocês me convidaram para estar aí, porque você especificamente, porque sempre esteve presente ao longo desses 4 anos, fazendo contato sempre para ouvir a minha parte, a minha manifestação. Os adversários, lógico, usaram, porque eles não contavam com a nossa candidatura e fizeram de tudo e perseguindo esses 4 anos. Eu sempre digo que, e graças a Deus, eu tenho muita fé, né, em Deus, é essa fé e a minha determinação que veio me trazendo, me sustentando até aqui. Conseguimos vitórias importantes na Justiça, conseguimos vitória na Justiça em relação ao Tribunal de Contas, conseguimos uma vitória em relação à Câmara Municipal, que eu não sei se eu cheguei a comentar isso com você, conseguimos também suspender esse decreto legislativo aqui na Câmara Municipal, né, porque tinha aquele questionamento que vocês até naquele dia relataram que muitos se falavam aí que tinha o decreto, e o decreto podia ser algum empecilho no meu registro, né? E graças a Deus, como eu disse, não existe nenhum impedimento, pelo mais que eles tentam na rua confundir a nossa população, e é importante agora, que eu sei que tem muitas pessoas aqui de São Francisco, né, participando e ouvindo essa entrevista, né, e mais uma vez reforçando, nem o Ministério Público e nem os adversários entraram com nenhuma ação contestando o meu registro de candidato. Tivemos um registro deferido, foi até um dos primeiros daqui de São Francisco, né, e estamos aí com a campanha todo vapor na rua. Certo, Pedrinho. A gente vai passar agora, né, já estão chegando aqui no momento de a gente passar para a questão de propostas, mas antes de a gente virar o bloco e falar especificamente de São Francisco, das propostas de governo para São Francisco, queria falar em uma pauta regional, que é a questão da ponte da integração, né? Você era prefeito ainda quando começou, é uma obra estadual, deixando bem claro, por isso estou falando que é uma integração regional. Você era prefeito, já está terminando o atual mandato da prefeita Francimara, aqui em São João da Barra também era outro prefeito, já está terminando o mandato da Carla, e não temos ainda um norte de conclusão dessa ponte. Qual a importância dessa ponte para São Francisco, até mesmo nesse setor de agricultura que você conversava com o Marco enquanto o meu sinal caiu, e como articular regionalmente para tentar a conclusão dessa obra? Essa obra é de grande importância, tanto é que já vem sendo esperada há muitos anos, né? Não só para a nossa agricultura, a gente tem aqui o Porto do Açu, em São João da Barra, como tem o Porto Central em Presidente Kennedy. E além da agricultura, tem o setor turístico também, né? Porque tanto é que essa ponte ela vai acabar interligando aí não só a nossa região, não só os 2 municípios como São João da Barra e São Francisco, mas como os 2 estados, o estado do Espírito Santo e o estado do Rio de Janeiro. Então ela vem realmente para fortalecer a nossa região, e ela vem para realmente dar um grande desenvolvimento na agricultura e um grande desenvolvimento do potencial que nós temos, que é um potencial turístico. Nós falamos da agricultura, falei da pesca, como um grande potencial que nós temos, mas temos também um grande potencial que é o nosso turismo, né? O turismo da região como um todo e o turismo aqui de São Francisco. Então não tenho dúvida que essa ponte ela vem realmente com o anseio que nós temos para dar realmente essa alavancada que a gente precisa nessas áreas. E acredito, Arnaldo, que tem que ter uma mobilização das lideranças, né, regionais, chamar os deputados estaduais, deputados federais. A gente sabe que teve aí um obstáculo, parece que em relação ao Tribunal de Contas, na conclusão dessa obra. Então a gente não adianta, sozinho, a gente não vai conseguir fazer com que se concretize. Acho que a população, ela espera, né, se Deus quiser, a gente na prefeitura, a partir do ano que vem, e juntar com a prefeita de São João da Barra, prefeito de Campos e o governo do estado, os deputados estaduais e federais, mobilizar para que realmente se tenha a conclusão dessa grande obra que é essa ponte da integração. Marco Antônio, nós temos muito tempo ainda. Temos 1 minuto. Acho que a gente pode pegar esse minuto e acrescer no próximo bloco? Podemos sim. Então vamos a um pequeno intervalo e voltaremos dentro de instantes com a segunda parte do nosso papo descontraído aqui
com o candidato à Prefeitura de São Francisco de Itabapoana, Pedrinho Schereni. Daqui a pouquinho voltamos.